Fala pessoal, beleza? Lucas Gomes na área, lançando mais um corte para vocês. Então já peço desde já aí que deixa seu like, se inscreve no canal, dá essa força pra gente aí do Rock BH, beleza? Valeu! Para vocês, vou começar primeiro com o Felipe, que é o seguinte: o que você acha que é o papel do luthier? Qual que é o papel que ele desempenha? O principal papel do luthier é trabalhar com construção e manutenção de instrumentos musicais. Sim. Porém, muitos falam que luthier é só quem constrói instrumento de corda e instrumento de arco. Tem esse certo debate no meio da luthieria. Para mim, luthier eu considero todo aquele cara que constrói instrumento musical. Qualquer tipo de instrumento. Qualquer instrumento musical, para mim, ele é luthier. Você também constrói. Sim, porque não deixa de ser um instrumento. Sim. E a flauta, ela pode vir a dar problema e você vai ter que arrumar também. Entendi. Então não tem como você falar que só é luthier quem constrói e não é luthier quem faz manutenção. Mas esse é um assunto polêmico, do tipo, gera debates? Gera muito debate. Para muitos luthiers, por exemplo, eu não sou luthier, eu sou um guitar tech, que é um cara que faz manutenção. Só que eu já cansei de ajudar outros luthiers a construir instrumento. Legal, cara, legal. Lucas, o que você tem para complementar sobre isso? Tem esse debate mesmo, né, do que é o luthier de fato. Se você for pesquisar sobre o nome, a origem do luthier, o lut vem de alaúde. Então, o luthier, ou até luthieiro, que parece que é uma palavra assim, errada, que a gente faz meio como gíria, era o cara que construía e arrumava e dava manutenção em alaúdes, que é um instrumento de corda. Então, daí que vem esse lance de falar que o luthier é o cara que só mexe com instrumentos de corda. Só que aqui, principalmente no Brasil, criou, igual o Felipe falou, esse costume de tratar o profissional, seja ele qual for, de qualquer área, seja instrumento de percussão, de arco, de qualquer coisa. O cara que constrói um instrumento, isso é um luthier. Eu já ouvi um pessoal do samba falar, eu tenho um pandeiro de luthier. Por quê? Porque foi um pandeiro feito sob encomenda. Ou eu tenho, sei lá, igual ele falou, uma flauta de luthier, porque o luthier acabou se tornando todo e qualquer profissional que confecciona e dá manutenção ao instrumento, seja ele qual for, né? Entendi. Mas para quem é contra, então, o que ele define, então, para outros instrumentos, se não para a corda? Existe um nome que eles dão além de luthier? Não, cara, não existe um nome. Porque o único nome que eles dão mesmo para a gente, o Lucas sabe, é que a gente é guitar tech porque a gente faz manutenção. Entendi. Só isso. Você não é luthier. E detalhe, eles costumam falar também que o luthier que usa a CNC, a máquina CNC, comando numérico computadorizada, não é luthier de verdade, porque ele não colocou a mão, não foi lá, não cortou o corpo. E eu falo para todo mundo, meu amigo, a CNC tem a margem de erro de 0,001. Você realmente acha que você vai ser mais preciso do que ela na hora de construir um instrumento? Você não vai ser, não tem como. A tecnologia veio para ajudar a gente, mas mesmo assim os luthiers, os mais antigos, eles não aceitam, e eles falam que nem o cara que usa a CNC, que é uma máquina que vai poupar você em 4, 5 dias de trabalho, se você usar ela, você não é luthier. Legal. Aí, olha só, a gente está falando sobre isso aqui agora, o Josué Guimarães aqui já mandou um pedido de indicação de acordeon. Vocês dão manutenção em acordeon? Eu, particularmente, não. Não. Mas o luthier, de forma geral, conseguiria fazer uma reforma de um acordeon. Você consegue reformar, sim. Mas na hora de você, por exemplo, afinar ele, aí tem que ser um especialista. Entendi. De acordeon, por ter só falando do assunto já que ele está precisando, né? Um amigo nosso que toca acordeon, ele manda, quando ele precisa de alguma manutenção, num cara longe, porque é um dos poucos, aí eu vou chamar de luthier, já que a gente comentou que o luthier é o profissional que conserta todo e qualquer instrumento, né? Então, o luthier da sanfona, da acordeon, que é esse cara que ele manda, é um cara que já conhece de toda a estrutura do instrumento. Tem um negócio de cera lá, que trava as gaitinhas, é um instrumento muito melindroso e que exige um conhecimento muito de causa do próprio instrumento. Por exemplo, vou dar um exemplo besta aqui.
Às vezes o que aconteceu com o acordeão dele foi o descolamento de uma parte de madeira. Isso qualquer pessoa que tem um pouco de conhecimento de mexer com cola e com madeira consegue fazer. O Felipe poderia fazer, eu também poderia fazer, ou até mesmo um marceneiro perto da casa dele. Agora, se for uma coisa específica do instrumento, um fole furado, ou uma gaitinha dessa, igual eu estou falando, afinação, aí ele vai ter que procurar o luthier ou o profissional especializado naquele instrumento. Então, depende muito também do reparo, né? Porque acontece, com certeza aconteceu com o Felipe, já aconteceu comigo, de alguém te ligar e falar assim, eu tenho aqui, sei lá, um tamborim, eu tenho uma cuíca que estragou, você conserta, porque criou esse nome de luthier, o cara que conserta instrumento, o cara acha que qualquer coisa que ele trouxer para você, você vai arrumar. Aí eu pergunto, mas qual que é o problema? Descolou a madeira. Não, então pode trazer que eu posso fazer para você. Agora, uma coisa específica de um acordeon, por exemplo, soltou uma gaita, eu preciso arrumar uma captação, tem uma tecla aqui que não está funcionando, aí, cara, já não é comigo. Procure um profissional especializado que conheça do instrumento a fundo, né? Entendi. Ô, Felipe, para você, questão de instrumento, qual que foi um desafio para você, assim, em questão de manutenção? Baixo acústico. Baixo acústico? Nossa, porque é bem chatinho. Aquela história que você contou, né? Você chegou a contar pra gente aqui. Uhum. Foi uns 6 meses no mínimo. No mínimo. Você não pode fazer qualquer coisa com ele, porque se a alma dele sai lá, você tá enrolado para colocar. E a questão de criação de instrumentos? Você faz criação de instrumento? Hoje, não. Quando eu trabalhava na outra luthieria, que é do rapaz que me ensinou, sim. Nós chegamos a fazer um violão de 2 braços para o Eduardo Costa, já chegamos a fazer guitarra para o Manute, que também era músico do Eduardo Costa e tudo. Hoje, aqui na minha, não. A minha é muito pequena, eu não tenho estrutura para isso. Sim, mas uma fábrica, né? Isso. Mas eu trabalho com... Muita gente me procura na hora de fazer um instrumento. Sim. Tem um amigo nosso em comum, um amigo meu do Lucas, o Túlio, né? Na hora de fazer o instrumento dele, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Não, vou procurar ele só me chama de Filipão. Vou procurar o Filipão, que o Filipão sabe o que é para me colocar. Mas eu auxilio muita gente mesmo. Eu não sei te falar nem a quantidade de gente que eu auxilio na hora de mandar fazer um instrumento. Entendi. E você, Lucas, você lembra qual foi o seu maior desafio, assim, no momento de dar uma manutenção? Cara, pegando o gancho que ele falou do baixo acústico, né? Quando às vezes as pessoas me procuram, eu falo, o que você mexe, né? Aí eu já falo, instrumentos de corda que tem traste, porque o violoncelo, violina, viola, o baixo acústico são instrumentos de corda, mas já não é a minha área, né? Porque, igual ele falou, tem esse lance da alma, que é uma madeira que tem ali dentro que se soltar é difícil pra caramba de colocar. Então, a minha área mesmo é mais instrumentos. Guitarra, violão, né? Instrumento elétrico, baixo, guitarra, e acústico, violão, viola, né? Mais próximos. E de desafio, deixa eu lembrar assim, uma coisa que foi difícil. Cara, eu acho que foi um violão que ele chegou aqui, o Vaguinho, já aconteceu isso com ele também, um outro amigo nosso, Luthier, que tá na live, um abraço pro Vaguinho. O violão chegou praticamente dentro de uma sacola, assim, o cara é igual um Lego, ó, quebrou em 1 milhão de pedaços, vê se tem jeito, assim. Então, aqueles desafios que você olha assim, você mesmo se desafia, né? Você, vou pegar e vou tentar arrumar isso aí. E você vai juntando ali as partes, né, colando. Só o headstock do violão, a mão, né, ali onde vai a racha, estava quebrado em 4 pedaços. Parafuso tinha 6, cola de sapateiro para todo lado. Então, sério, a gente tem velho? que descolar... Valia a pena, assim, montar um Lego ali de violão? Às vezes o cara não queria comprar outro? Cara, aí tem um lance que acontece muito também na loteria, que é o lance do valor sentimental. Às vezes o preço que você vai passar para o cara, ele compra um outro violão, mas ele quer arrumar aquele, porque aquele foi do avô, foi o primeiro violão, foi a mãe que deu, e você fala, cara, não vai valer a pena. Às vezes você dá um valor assim, já pensando que o cara vai desistir, e fala, beleza, pode fazer, você, beleza, então, não vai ter como fugir, né? E acaba sendo esse desafio, né? É legal para a gente também, até como portfólio, você mostrar um trabalho de um negócio que chegou numa sacola e virou um instrumento, né? No caso, foi um grande desafio para você e deu certo, o cara ficou feliz. Fica feliz pra caramba, né? É que eu tô falando, o valor sentimental às vezes vale muito mais do que qualquer valor financeiro. Um instrumento às vezes não vale R$50, R$100, um violão horrível, antigo. E o cara às vezes tem a condição de comprar um violão que vai suprir muito mais a necessidade, mas aquele ali ele tem um valor sentimental para ele. Então ele quer arrumar aquele, né? Acontece demais isso. Entendi. Pelo jeito.